Nesse vídeo a gente vai falar sobre a parte mais babadeira do sexto episódio, que é o flashback do ciclo. Logo no começo do episódio aparece o Luke, ele tá meio que tendo uma alucinação em que ele tá andando de novo ali no jardim, onde tudo aparece a runa dele de novo. Se resume àquele jardim. É. Ele tá andando lá naquele jardim onde aparece a Jocelyn, que não sabemos se ela está morta. Óbvio que não. Mas se ela é uma projeção espiritual, uma alucinação louca do cu, aí ela aparece, pede pra proteger, pra contar tudo pra Claire e some meio que sugada pra trás. A partir daí a gente tem vários flashbacks no todo o decorrer do episódio. O Magnus contando e depois o Luke recontando a mesma parte, né? E apareceu o Idris no episódio. Não sei se vocês notaram. Começa o Magnus contando que o Valentim estava entre os maiores e ele elevou o nome Morgenstern. E aí nesse momento aparece um frame de Alicante com as torres demoníacas. Isso é um frame mesmo, porque a gente tem que pausar ali, senão você não vê. E aí logo em seguida abaixa e foca eles fazendo o ritual cicliano da vida. Cicliano. Ok. Uma palavra inventada. E aí o Magnus continua na história, né, falando que o Valentim, ele reuniu seguidores, aí mostra, né, ele com vários seguidores e ele do lado da Jocelyn. E a Jocelyn ali também falando that's not our secret duty. E aí esse é o primeiro flashback que mostra que aí eu achava que era o único, eu fiquei bem tristíssimo. Mas não, teve vários depois desse, vários flashbacks babadeiros. De várias perspectivas. Várias cores, vários ângulos. Não, tudo meio azulado. Mas tudo lá no jardim. Quando o Magnus contou pra Claire a primeira vez, contou só a versão do tipo, o Valentim matava de fora, né? os downworld, como é que é em português? Submundanos. E era isso, aí depois o Luke contou direito, não sei o que lá, que ele foi ficando nervoso por causa da injeção. Até mostra. E também porque ele achava que eles tinham um caso, né? Que ele se sente culpado, né? Começou com o Valentim ficando meio louco já, quando ele começa já a ficar enfrentando feiticeiros, que a Jocelyn fica, porra, o que você tá fazendo? Você tá quebrando os acordos, você não se faz. E aí ele fala, eles têm sangue meio de demônio. Aí ela fala, mas eles também têm sangue meio mundano. Mas tem sangue de demônio, a gente tem que matar demônio, nosso dever não é esse? E tipo, aí ela fala, a lei às vezes tem que ser quebrada. Aí já mostra a essência do Valentim, né? Que é o rebelde. O futuro dele ali. Que tipo, eu não vou seguir uma lei que eu não acredito, uma lei que beneficia seres demoníacos. Já mostrou uma gotinha do que ele viria a ser no futuro e o que ele iria fazer com as outras pessoas. E seres. E a Jocelyn já meio que ficando... Tipo, tem que distanciar de você. Não era bem assim que eu esperava. Você não era assim não, viado. Aí tem também a cena em que aparece o Valentim, ele tá lá no Salão dos Acordos, onde eles estão exibindo o cálice. E ele resolve escolher esse momento pra roubar o cálice. Então ele mata a galera toda. A gente tinha assistido a primeira vez, a gente achou que eram só Shadowhunters que ele tinha matado. E a gente ficou, mas não era o Salão dos Acordos? Aí a gente viu que tem 2 Warlocks, pelo menos, que ele mata. Um que aparece primeiro caindo no chão, e depois um que começa fazendo magia e toma uma facada. Inclusive que é a espada Morgenstern. Pra quem leu Cidade do Fogo Celestial sabe que ela é importante pelo menos pro Sebastian e pra Claire no futuro. E aí ele vai lá e esfaqueia o chão na runa e aquela coisinha que eu não entendi o que é, explode. Era meio que um gelo, sei lá. Tipo um gelo mágico. Um cristal, não sei. Proteção. E a Damas, né, provavelmente. Pode ser a Damas. Aí ele pega o cálice e vai embora. Que aí o Magnus conta que é quando a Jocelyn vê, o Luke vai lá atrás dele e tudo mais. Bom, e uma coisa que a gente reparou também é que Alicante não tem a tecnologia que a gente viu nos institutos. Aparentemente, né? No Salão de Acordos não apareceu nada tecnológico em nenhum outro lugar. Nem no jardim. A gente tem que rever os frames pra ver se tem alguma tomada ali na parede. Aí a gente... Algum refletor das flores, já que aparece muito do jardim. Nossa, muito do jardim. Tudo acontece naquele jardim. Mas a gente também reparou que o Salão de Acordos não é
um lugar medieval, porque ele no livro parece que é meio que de um castelo medieval. meio medieval. Mas ele é uma mistura de, sabe, um chão novo e uma parede meio... Não, tem uma modernidade, assim. Tem uma modernidade ali. Só não Uma sabemos dizer clássica quanto moderna. que ela é. Só não envolve tecnologia por enquanto, né? E aí a continuação da história já parte pro Luke, que ele começa a contar que ele meio que se acha culpado pelo que o Valentim é, porque ele e a Jocelyn, coisa que é diferente do livro, se apaixonaram. E então o Valentim viu eles juntos e começou a achar que eles estavam traindo ele. Mas eles estavam justamente juntos porque o Valentim estava louco. Eles estavam pensando no jeito de ajudar o Valentim. E aí o Valentim interpretou isso errado. E começou quis, se tornar um guerreiro melhor e começou a fazer uma injeção louca nele mesmo. De sangue de submundano. O que acabou deixando ele mais doido do cu Coisa ainda, que, né? tipo, ia contra... Que é até o que eles falam, que vai contra tudo que ele acreditava, né? Porque ele não era contra o submundano e ele tá injetando agora... É como se, então... eu tenho sangue puro, mas aí ele ficou tão louco tão da vida louco. que O ele que eu vai não lá entendi é que no livro, tipo, sem querer comparar, mas comparando, né, o eterno erro, ele começa a fazer experimentos com sangue de anjo pra melhorar tudo ali, tipo, pra ver o que melhora no Shadowhunter mais sangue de anjo, ou o que acontece com sangue de demônio. Eu não entendi por que estão pegando agora isso de sangue de fada, de feiticeiro. Eles estão ali, vamos lá. Tipo... Só por preguiça de trazer os anjos pra história. Talvez muito caro. Talvez muito caro, muita pena. Não, mas sei lá, é uma coisa que eu acho que seria pensado se acontecer, não, sabe? sim, eu só Será que estou... não vamos usar o vamos plot testar. do sangue de anjo? Eu só estou... Porque vai ser eu não assim. sei se o Valentim seria uma pessoa que, tipo, se eu tenho um anjo, por que eu vou colocar um... Não, eu Na acho verdade, que vão falar eu fico sobre isso achando, depois. eu fico achando que o Valentim não seria uma pessoa que fala vou injetar sangue Sim, dessa isso coisa que eu também. detesto em mim. Eu também. Entendeu? Então eu quero entender mais por que eles estão usando isso de sangue de fada, de sabe lobisomem, o que pode ser? vampiro... É uma coisa que ele faz nele. O Luke virou lobisomem, e aí a Jocelyn, tecnicamente não, né? Teoricamente teria se apaixonado por ele, e ele falou assim, de repente se eu injetar submundano em mim também... É o que ele fala, ele ele queria ser um guerreiro melhor. Então ele tava querendo se provar pra Jocelyn que ele era melhor que o Luke, algo assim. Tipo, ele pode ser metade Shadowhunter, metade submundano, eu também posso. Não sinto liga nessa desculpa, não. Não, sei lá, eu meio que entendi um pouco. Mas eu acho que eles vão usar assim a história do sangue de anjo, sangue eu de espero demônio. que usem, porque Até é muito interessante É o isso. futuro da série, né? É o que explica a série, o sangue de anjo, o sangue de demônio, basicamente, mais pra Eu frente. espero que tenha no futuro. Então, por favor, criadores dessa série... Cadê sangue? Cadê sangue? Nossa produção aqui, o queridíssimo Cássio, ele tava falando que ele meio que viu uma explicação pra isso, porque o sangue de anjo é a coisa mais importante, assim, no mundo dos caçadores de sombra, no mundo das sombras, então tem que ficar pro final, pro clímax. Então, ele tá começando aqui, aí ele passa pra demônio e no final o ápice, né? é o ápice. Até chegar Agora no eu quero tem que subir a ficar montanha toda. melhor, então eu vou usar o sangue de anjo. Talvez seja a explicação. Tá convencido. E voltando pra todo esse negócio do cálice, o Luke, ele... Acho que é a primeira explicação sobre o anjo Raziel na história, né? Que fala que É a primeira menção. a primeira menção que... não. É a hora que ele mostrou ele estátua, mostra a né? estátua e tudo mais. Mas ali. nunca falou dele. Aí o Luke fala que o anjo Raziel que criou a gente com o cálice, mas agora o cálice não pode mais ser usado, é proibido. Que por isso que o Valentim não pode ter o cálice, porque é meio que contra as regras sagradas do anjo Raziel utilizar o cálice. A Carrie até pergunta assim, mas por que você não pode fazer de jeito nenhum Shadowhunter? Ele falou, até que pode, mas o Valentim queria usar como se fosse Pra criar um exército, sabe? pra destruir tudo, né? Não sem Como motivo, se fosse desse fábrica. jeito. Pra fazer uma linha de produção. Exatamente isso, ele ia dar pra qualquer um pra ter um exército para destruir tudo. Não era isso que poderia acontecer na realidade. E não né? é esse bem o objetivo, então a Chloe proibiu, aí ele ficou desgostoso com ele mesmo. Que aí, inclusive, também mostra logo em seguida a Jocelyn fugindo com o cálice, falando, acabou, acabou, chega, você passou dos limites, você não vai ter isso. E aí ela some. E aí, também, antes eles brigam, tem uma batalha, e o Valentim briga com o Luke. O Valentim fica louquíssimo do cu, né? Brigando com o Parabatai, brigando com a esposa. E tipo,
chega ao ponto em que ele faz aquilo que o Luke tem receio de contar pra Clary, que foi o Valentim que, traindo o laço para a batalha, transformou ele em lobisomem. E ele queimando o filho, né? E fala também que ele queimou o filho, teoricamente, né? Isso aí resta a gente saber na série se é o filho de verdade, se as pessoas mortas foram realmente quem morreu, então... Então, esse episódio Esse episódio não, parte do flashback acabou sendo essencial para a história, para quem acompanha os livros e também para quem é de fora, né? Para entender quais são os objetivos do vilão, de onde ele veio. Não tinha como continuar a série sem que houvesse um flashback explicando a origem do vilão. E qual a relação que ele tem com a Jocelyn, né? Porque se ele tá com a Jocelyn e porque ele tem a filha, precisava entender porque esse episódio mostrou isso. E por que a Clary, do nada, ali no meio da vida dela, é a escolhida pra ajudar a galera a salvar o rolê. Tipo, as pessoas ficam, não tem sentido, Explicou agora tem também sentido, a gravidade disso, né? Porque até então era só um cálice que tinha que manter de todo jeito longe do Valentim. Mas quem é esse Valentim e por quê? E por que o cálice era importante, né? Eu acho que é até legal uma fala que a Clary, o Luke conta a história do Valentim e ele fala... Então agora eu entendo porque esse cara não pode ter esse cálice. Agora ela entendeu a seriedade do problema, qual que é a loucura dele. E eu acho que é legal porque aí faz uma ponte entre o que o Valentim é e o que ele é agora. Que vai começar a ser construída com o tempo, né? De como ele era loucão e agora parece que ele tá mais centrado de novo. Sabe que o Luke, que ele quis manter toda a imagem boazinha dele pra Clary? Será que na série eles vão tentar fazer alguma... Ao invés de... Não sei, quando eles entrarem em contato, tipo, quando a Claire estiver de cara com o Valentim? Se ele tratar ela bem, assim. No caso, spoiler pra quem não leu o livro, mas ao invés de matar o Valentim, quererem trazer ele pro lado deles, alguma coisa assim. Não sei, eu acho que não funcionaria porque assim. Eles deixaram muita deixa pra tipo, ele ainda pode ser um homem bom. Deixaram? Nossa, eu não vi eu não vi nenhuma dessas deixas. Isso daí, a questão de explicar que ele só é louco desse jeito por causa da injeção do sangue. Não, eu não acho que foi só por causa da injeção do sangue. Eu acho que não deixaram brecha nenhuma pra falar que ele tem como voltar a ser a pessoa que ele era antes. Tipo, ela fala, ele meio que, o Luke falando, eu quero que preservar um pouco ele, porque, tipo, imagina você ouvir que seu pai queimou seu irmão. Tipo, eu acho que é pra preservar a Clary, não o Valentim. Ele falou isso assim, mas ele quer preservar a Clary, sabe? Tipo, seu pai matou seu irmão, ele queimou seu irmão. O irmão que você nem sabia que teve. É meio pesado de se ouvir, então eu acho que ele fez isso pra preservar ela. É tão pesado que ela até descobriu o poder dela. O poderzinho de dar tapa na caixa. Então é isso aí. Se vocês tiverem mais alguma observação também desses flashbacks todos, algum frame que vocês pegaram uma tomada ali no jardim, dentro da casa. Se vocês encontraram algum holofote no jardim. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, segue nas redes sociais, se inscreve no canal também e volte para os próximos vídeos. Tchau. Tchau.